O Império Songhai ou Império Songhai foi um dos maiores impérios africanos e islâmicos da história. Esse império da região de África Ocidental se desenvolveu onde hoje em dia se localiza partes do Mali, Níger, Senegal, Gâmbia e Nigéria, estendendo-se do rio Níger até o Oceano Atlântico. O Império Songhai originou-se do povo Songhai que se estabeleceu na Ásia de Gaur no século VII. Inicialmente começaram como um pequeno estado, mas logo começaram a se expandir e ganharam destaque no século XIV, sob o comando do rei Soni Ali. Depois de um curto período sendo dominado pelo Império Mali, o reino de Songhai recuperou sua autonomia sobre o reinado de Soni Ali, que reinou entre 1464 e 1492. Após dominarem o Império do Mali, esse império começou a se desenvolver de uma maneira mais ampla. A economia do Império Songhai baseava-se principalmente na agricultura e comércio. O império controlava as rotas comerciais-chave através do deserto do Saara e tinha acesso a importantes especiarias como o ouro e o sal. Além disso, cidades como Gaur e Timbuktu tornaram-se centros comerciais muito importantes para bens como tecidos, produtos de metal e cavalos. A sociedade no Império Songhai dividia-se em hierarquias. No topo estavam os nobres e funcionários do governo, seguidos por cidadãos livres, artesãos e agricultores. Os escravos também faziam parte do império, adquiridos como prisioneiros de guerra ou através dos comércios. O governo do Império Songhai era altamente centralizador. O imperador, conhecido como Asquiwa, possuía poderes absolutos e era apoiado por uma série de administradores e governadores. As famosas cidades-estados tinham governadores locais nomeados e o exército desempenhava um papel crucial na manutenção da integridade territorial do império. A diversidade das etnias e línguas eram bastante comuns no Império Songhai, o que demonstrava a clara vastidão do império. A cultura Songhai era uma mistura de elementos islâmicos e africanos indígenas. Era bem renomada por suas contribuições à erudição islâmica africana, além da arquitetura e música bem sofisticada no império. A Universidade de Sankoré, em Timbuktu, foi um notável centro de aprendizado, atraindo diversos estudiosos de várias partes do mundo. A religião do império era o islamismo, tendo sido introduzida através do comércio transsaariano. Porém, crenças e práticas indígenas permaneciam praticantes e influentes no império. O governante Muhammad I Asquiá promoveu a educação e o ensino islâmico na era Songhai, tornando cidades como Timbuktu um importante centro de aprendizado do islamismo. Durante o seu auge nos séculos XV ao século XVI, a ciência da matemática e astronomia experimentou um desenvolvimento muito amplo, principalmente devido à influência do ensino islâmico. Os centros educacionais do reino, principalmente a Universidade de Sankoré, em Timbuktu, tornaram-se importantes polos para o estudo e ensino dessas ciências. Os estudiosos se dedicavam ao estudo da álgebra, geometria e aritmética, integrando e expandindo o conhecimento matemático herdado de civilizações islâmicas e africanas anteriores. Em astronomia, concentravam-se na navegação celestial, cronometragem e cálculos astrológicos, que eram de suma importância para as práticas religiosas, incluindo a determinação da direção de Meca para a oração e a definição do calendário islâmico. Graças a essas significativas contribuições de estudo, o Império de Songhai se tornou um grande contribuinte para a Idade de Ouro Islâmica. No período medieval,
na ciência e na matemática. Durante o reinado do rei Suni Ali, de acordo com os fatos históricos, o rei usava sua imagem como suposto mago da religião indígena Aministar. Isso para inspirar medo em seus inimigos. Além disso, durante o seu reinado, guerreiros conquistados eram convidados a preencherem as fileiras do seu exército com total crueldade. O rei acabou ganhando o apelido de Suni, o Impiedoso. Além dessas estratégias adotadas, Suni Ali utilizou grandes estratégias táticas de batalha, atacando seus inimigos com força e com máxima velocidade. Vários territórios foram conquistados pelo rei e tributos eram extraídos dos chefes locais. Além de muitos serem feitos reféns e casamentos eram arranjados para forjar alianças políticas. Além disso, no seu reinado, Suni Ali construiu muitos canais que melhoraram a irrigação e a produtividade agrícola de várias áreas do império. O Império Songhai começou a chegar ao fim, especialmente no oeste, durante o último quarto do século XVI, devido a uma sucessão de líderes ruins e guerras civis pelo direito de sucessão ao trono, desde a morte de Mohammed em 1528. Logo após a morte de Mohammed, uma rivalidade particular entre Mohammed IV e seus irmãos se iniciaram, e isso acabou dividindo o Império Songhai ao meio. Aproveitando a fragilidade do império, o líder marroquino Almahad Al-Mansur, bastante conhecido como o Conquistador de Ouro, enviou uma força relativamente pequena, de mais ou menos uns 4.000 homens armados com mosquetes para atacar o Império Songhai no ano de 1590. O exército de Songhai somava aproximadamente 30.000 homens de infantaria e 10.000 de cavalaria, mas seus armamentos consistiam em apenas lanças e flechas. Por terem esses armamentos bélicos melhores, os marroquinos acabaram vencendo o conflito. Em seguida, o tesouro do Império de Songhai foi capturado e o império, incluindo a cidade de Timbuktu, foi absorvido pelos marroquinos.